Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa live de sábado. Tive um pequeno probleminha aqui com a conexão, mas já estamos aqui, uns 2 minutinhos atrasados. E hoje o tema da nossa live vai ser sobre a simbologia das doenças e o que aprender com elas. Olá, sejam todos bem-vindos. Ei, Giovanni, tudo bem? Uns 2 minutinhos atrasados aqui. A internet resolveu dar um bug, mas o assunto hoje tá porreta, por isso. Sejam todos bem-vindos. Vão chamando o pessoal aí, porque hoje nós vamos falar de novo uma live aula, né? E aonde eu vou falar um pouquinho sobre a simbologia das doenças e o que a gente vai aprender com as doenças, né? Com esses comportamentos, com tudo que acontece aí com a gente. Sejam todos bem-vindos. Quem aqui nunca sentiu uma dor? Quem aqui nunca ficou doente? Quem aqui não tem alguém na família, às vezes, que pode ter algum problema sério, alguma patologia, né? E olhando para a dinâmica do nosso sistema, às vezes nem tudo é conflito, nem tudo é físico, às vezes pode ser conflitos emocionais, pode ser questões, né, que tem uma dinâmica toda bagunçada aí. Então o objetivo da live de hoje é a gente entender todas essas dinâmicas e tudo que acontece. Deixa eu só arrumar aqui. Entender essas dinâmicas, né? Quais são a simbologia das doenças? Na nossa cultura, não foi ensinado pra gente entender o que está por trás de cada comportamento, de cada emoção, cada situação. Normalmente, quando a gente adoece, primeira coisa que a gente faz é procurar um médico, né? E óbvio que a gente vai procurar alguém que possa nos dar ajuda que nos é conhecida. E qual é a ajuda que nos é conhecida, né? E aí a gente chega lá, o médico ele faz o diagnóstico baseado naquela reclamação que você leva e faz uns exames e tal, e ele te dá um diagnóstico. E esse diagnóstico que ele te dá, vamos dizer assim, é mais ou menos o que ele daria para todo mundo que tem aquele comportamento ou aquela situação, aquela doença em si, né? Então, aí ele vai te medicar de acordo com o que ele diagnosticou em você. E aí você pega o seu medicamento, vai para casa, e aí você passa um tempo, né? Você toma aquele medicamento, dá uma melhorada ou não, e daqui a pouco você adoece de novo. E aí passa um tempo, você adoece de novo, né? Às vezes é uma enxaqueca, uma dor de garganta, uma dor no corpo, enfim. Então, assim, qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Entender o que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo e o que as doenças, elas trazem. Então, se eu trazer aqui para vocês a linguagem do corpo, tudo tem um significado. Na live passada eu mostrei para vocês um barômetro que fala um pouco sobre o que dentro da simbologia no corpo, o que representa, né, as emoções. Então, raiva, medo, insegurança, enfim, o que cada coisa representa. Então, aqui eu vou falar hoje no modo geral, porque eu vou trazer um pouco da visão sistêmica da constelação familiar, eu vou trazer um pouco da visão da medicina germânica, da medicina oriental, né, da medicina indiana, né, que é, vamos dizer assim, meio que a raiz aí de muita informação pra gente. Então, o que cada coisa traz pra nós? Então, se chega uma pessoa hoje no meu consultório e eu olho pro pé dela, eu consigo identificar doenças e comportamentos, eu olho para a estrutura do corpo dela, eu sei o que ela sente, o que ela pensa, o que acontece, qual é a história que ela traz, né? Então, o nosso corpo fala, e hoje nós temos mais de 8.000 doenças catalogadas, né? E aí, o nosso psique, a nossa mente, o que acontece? Ao longo da nossa história, nós trazemos informação dos nossos pais, nós trazemos a informação da memória coletiva, nós trazemos a informação, né, do sistema como um todo, e mais a informação que nós adquirimos da nossa personalidade a partir, né, da gestação. Então nós temos muita bagagem, a gente tem muita bagagem no corpo. E quando a mente ela não consegue elaborar toda essa informação, ela somatiza em forma de doenças e em forma de comportamentos, né? Então, eu olho para a estrutura do corpo dessa pessoa,
eu quero que vocês vão fazendo uma analogia com o corpo de vocês em casa, tá? Então a gente pega pessoas que têm a parte de cima um pouco maior que a parte de baixo, são pessoas que elas se posicionam melhor perante a vida, elas têm que ter, são muito, imagine um pavão assim, quando ele abre as asas, né? Então são pessoas que elas têm que estar muito fortes, estão sempre armadas, robustas para enfrentar a vida. E às vezes a parte de baixo, né, do umbigo para baixo é mais fina, né? Vocês já viram aquela pessoa assim, meio que um triângulo? Então, aí você vai ver que a pessoa que tem essa estrutura, então ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com ela mesma, ela tem um pouco mais de dificuldade de entender as emoções dela, comportamentos dela, enfim. Quando a gente fala do corpo, da linguagem do corpo, o lado direito ele está relacionado com homens, com o pai, o lado esquerdo ele está relacionado com mãe, né, com mulheres, né? Como que eu me posiciono em relação ao mundo com as mulheres, né? No trabalho, na dinâmica de amizade, com o homem, casamento, filhos, enfim, né? Então tem essa dinâmica, como que eu me posiciono, como que é comigo mesmo. Quando a gente vê o contrário, por exemplo, pessoas que têm embaixo uma estrutura muito forte, né? E aí aqui em cima mais fininho, assim, né? Então isso também é uma linguagem, o que isso mostra pra gente? A gente vê a estrutura no corpo, né? Coluna, lordose, cifose, escoliose, o que isso significa, né? Então a gente vai trazer um pouquinho a visão sistêmica, quem é a estrutura, quem é o movimento na nossa vida, né? O que as doenças, todas as ites, tendinite, rinite, bronquite, todos os ites são processos inflamatórios que elas trazem a raiva, né? A raiva que a gente não expressa, é conflituante, né? O ambiente que a gente vive. Então, assim, como que o corpo, ele, vamos dizer assim, petrifica, né? Igual uma pedra no rim, pedra na vesícula, então petrificou de raiva. Então, essas coisas que eu quero trazer para vocês, para que vocês comecem a olhar para a dinâmica que está acontecendo. Então, todas as doenças, eu quero que vocês entendam assim, quando vocês chegam pra gente, no meu caso, né, quando vocês vêm pra clínica, eu sempre olho para a história do doente, para a história da pessoa. Em si, a doença é uma simbologia, um comportamento é uma simbologia. Então, que história essa pessoa traz? O que ela traz que ela tem essa dinâmica na vida? Então, vamos pensar assim, pessoas que têm problemas com autoimune, igual eu tenho, né? Foi assim que eu conheci as doenças psicossomáticas. O que acontece com uma pessoa que tem autoimune? Então, o que está por trás da simbologia? O que é autoimune? Não é autodestruição de células, é autodestruição? Então, o que leva a pessoa a fazer isso? Ter isso, vamos dizer assim, o corpo processar dessa forma de autodestruição. Então, a gente vai buscar o histórico, né? Como que foi a primeira infância, como é que é a gestação da mamãe, como que é a visão da mãe. Então eu vou trazer aqui muito amplo, eu vou falar de câncer, mas eu não vou falar câncer de mama, câncer disso, são milhares de cânceres que tem, né? Então eu vou trazer como se fosse um todo, assim, né? Então o que as doenças trazem? E também a gente traz a informação arquetípica, então a forma que a gente corta um cabelo, a forma que a gente usa uma roupa, a forma que eu sento, a forma que eu me posiciono. Se eu for trazer aqui todas as informações que são uma simbologia, nós vamos falar aqui 3, 4 dias, né? Então eu escolhi algumas doenças, eu fiz a caixinha de perguntas e vocês me questionaram algumas coisas e foi o que eu trouxe para vocês. Então eu quero primeiro que vocês entendam. Preste atenção em si, no doente. Então, eu quero que vocês correlacionem com a história de vocês, tá? Então, uma das perguntas que me fizeram assim, o que é queda de cabelo, né? O que é queda de cabelo? É muito amplo, tá? Mas, basicamente, a queda de cabelo, ela tá relacionada a perder o feminino. Então, vamos pensar assim, né? Vamos pensar numa pessoa que é careca. O que é uma pessoa careca? Qual a simbologia, né? A pessoa que ela é careca, normalmente ela é mais autoritária, ela é mais executora, ela não deixa ninguém dominar ela,
né? Então hoje nessa nossa sociedade, onde a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, onde a mulher tem que perder um pouco o equilíbrio entre o yin e yang, né? Quando eu falo feminino e masculino, eu estou falando de yin e yang, eu não estou falando da sexualidade, tá? De opção sexual, não é isso, né? Todos nós temos, né, o yin e yang, o feminino, o masculino, o ânimo, a ânima, né? Então, se a gente pegar aqui a psicanálise, ela vai trazer um pouco isso também. Então, o que é o feminino? É a doçura, é o amor, a desenvoltura, né? O que é o masculino? É ir pra vida, é fazer a coisa acontecer, é a rigidez, né? Então, meio que quando se perde um pouco isso, né, essa feminilidade, isso acontece muito mais com as mulheres, né, de ter queda de cabelo. Então, ela meio que desconstruiu isso. A gente precisa reconstruir essa visão do que é o feminino. Então, há uma inversão aí, né, das mulheres às vezes estar num papel invertido dentro do sistema familiar. Hoje as mulheres sendo mais masculinizadas, né, por uma questão mesmo de competição, de trabalho, de ir para casa, fazer as coisas de casa e ainda dar conta de trabalho, de filho, de marido, enfim, né? Então, o que tá por trás dessa queda de cabelo, né? Então, eu tô perdendo a minha liberdade, né? Claro que a gente vai levar aqui também a questão hormonal, nós estamos no processo de Covid e tudo, mas mesmo assim, existe um terreno propício ali para a coisa acontecer. Aí vem, né, a doença ou vem o sentimento, a gente ativa aquela bagagem e aí isso começa a acontecer. Então, se vocês me perguntarem assim, existe a possibilidade de um careca voltar a ter cabelo? Dentro da psicossomática, dentro daquilo que eu estou trazendo para vocês, existe, desde que eu trabalhe essa mudança, porque quando eu mudo um pensamento, um sentimento, um comportamento, eu mudo a bioquímica do corpo, então eu vou mudar, inclusive, algo fisiológico mesmo, né? Só que para a pessoa entender esse movimento que é o complicado, né? E também não há nenhum interesse hoje dentro da nossa medicina que, vamos dizer assim, dentro do que é tradicional, para que a gente, vamos dizer assim, vamos pensar na indústria farmacêutica, vamos pensar aí na indústria de cosméticos, né? Então, vende-se produtos, enfim. Mas é importante a gente entender que se a gente conseguir ir na raiz do problema, se a gente conseguir alinhar essa informação com a informação que a gente traz da psicossomática, nada é impossível para o corpo, nada. Aqui eu não estou dizendo para você não ir no médico, não estou dizendo para você não tomar medicamento, não é nada disso. Eu estou dizendo que existe uma forma da gente mudar a visão a visão sistêmica, né, dentro daquilo que a gente traz. Então vamos lá, queda de cabelo, perde um pouco essa feminilidade, perde um pouco essa liberdade, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, o meu cabelinho aqui, né? Pessoas que têm o cabelinho assim, ó, igual o meu aqui. Não são pessoas que são, ó, né, rígidas, são pessoas que são dinâmicas, que enfrentam, igual pensa no gato, né? Então, ó, o cabelo ele mostra. Aí você pega uma pessoa que tem o cabelo mais liso, assim, então tem uma outra informação, né? Pessoas que perdem muito cabelo. Então, quando a gente resgata essa feminilidade, que a gente é um trabalho interno, tá? É uma condição, então as coisas começam a alinhar. Aí se vocês me perguntarem assim, e as doenças hereditárias? O que são as doenças hereditárias? São, porque se eu vivi, trago no meu código genético, trago no meu campo morfogenético, trago toda a informação dentro do meu sistema, é óbvio que eu vou repetir aquele padrão. Então, vamos pensar assim, ó. Se você nascesse na Índia, provavelmente você não comeria carne, né? A carne de vaca, você adoraria a vaca. Você nasceu no Brasil, você come a vaca, você come a carne. A cultura, a forma que você traz, a forma de pensar, a forma de sentir, aquela questão cultural, aquela bagagem que você traz, torna o que você é. Então, aquele terreno propício que tem ali faz você ter a mesma doença. Então, eu falo assim, diabetes, eu herdei da minha mãe. Mas a sua mãe tinha dificuldade, ela tinha dificuldade de lidar com algumas emoções, sua mãe tinha dificuldade de lidar ela perdeu a doçura pela vida, era extremamente controladora, tinha determinado tipo de hábito alimentar. Então você viveu e aprendeu aquilo, é óbvio que você vai, de certa forma, repetir aquilo. Se você tem um terreno propício, se você tem, vamos dizer assim, acaba tendo a predisposição, né, de ter aquilo.
Então, assim, existe sim, dentro tem inclusive um livro que é o Código Divino da Vida, que é um geneticista que escreveu esse livro, depois se vocês quiserem comprar, ele fala muito dessa questão das doenças hereditárias, que é uma questão da psicossomática e da bagagem que a gente traz, né? Então, eu voltando aqui falar um pouquinho, né, sobre o cabelo, o que o cabelo é? O cabelo, ele está relacionado à autoestima, amor próprio. Então, se eu não estou com amor próprio, se eu não tenho amor próprio, se eu espero do outro, né? Você vê aquelas mulheres que perdem muito cabelo, que tem o cabelo ralinho, que vive no salão, faz tudo para ter o cabelo bonito, mas o cabelo é desgrenhado mesmo, né? Então, como é que tá a sua autoestima? Vamos pensar nas indianas, como é que é o cabelo delas, né? Como é que é a visão... elas escondem, por exemplo, o cabelo porque o cabelo representa a feminilidade e elas mostram ao marido. Então tem toda uma questão cultural ali. Então vamos pensar assim, que tudo é uma simbologia. Então começa a observar como é que é seu cabelo, o que está acontecendo, por que eu estou perdendo o cabelo, eu sempre perdi o cabelo, né? Até o jeito de pentear, o jeito de arrumar aqui também é uma informação, mas eu não quero trazer isso agora porque daí vira muita coisa, né? Uma outra pergunta que me fizeram aqui sobre o alcoolismo. O que o alcoolismo representa, né? O alcoolismo, ele tem uma dinâmica de dependente e codependente. Então, se a gente olhar essa dinâmica, a primeira fase, né, dessa dependência e codependência tá lá na fase oral, que é a fase onde a mamãe amamenta, né? Então, quando eu tenho uma falta da função, aqui, gente, eu não vou falar mal de pai nem de mãe, porque não vem ao caso. Aqui eu tô falando da função pai e mãe. Então, se há uma falta dessa função da mãe nessa primeira infância, né? Então, ela normalmente é substituída por bebida. Então, o alcoolismo, ele tá relacionado à primeira infância, dinâmica entre a fase oral, mãe e filho. E aí, esse indivíduo, ele busca um preenchimento na vida. Então, ele vai tomar mesmo, né? Então, ele vai buscar. O que ele precisa fazer? Olhar para essa dinâmica sistêmica. Porque o que acontece? Alcoolismo normalmente está mais relacionado ao masculino, né? Mas não que não tenha mulheres alcoólatras. Vocês podem observar que eles vão buscar no relacionamento ou no casamento uma mãe, ou mulheres para preencher essa mãe, né? Então, o alcoolismo está relacionado dentro da visão sistêmica lá na primeira infância. Aqui teve uma outra pergunta sobre a alopécia, né? O que a alopécia significa? Então, a alopécia também está relacionada ao cabelo, a perda, né? A queda, está relacionado à culpa, perda da liberdade, perda da identidade, né? Punição. Você vê que nos presídios, por exemplo, eles raspam o cabelo. Claro, pode estar relacionado a ter piolho, enfim, mas você vai ver que é meio que punição. Então, a alopécia também está relacionado a isso, né? Outra pergunta aqui que me fizeram da caixinha é Alzheimer, né? Então, Alzheimer e demência, ela está muito relacionada uma à outra, né? Então, são pessoas que elas têm muita dificuldade de se conectar com o futuro, com coisas novas, com a dinâmica. Então, elas estão muito voltadas para a visão sistêmica, para a dinâmica familiar do passado. Então, elas só vivem no passado, elas não conseguem viver o novo, só a dinâmica do passado. Então, isso tá relacionado a isso, né? Então, aqui, gente, eu tô falando assim, é muito amplo. Se a gente desmiuçar cada coisa, cada indivíduo, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, né? E a ansiedade, que é o mal aí do século, né? O que é a ansiedade dentro da visão sistêmica, dentro da psicossomática, dentro da bagagem que a gente traz, né? A ansiedade são pessoas extremamente aceleradas, que elas vivem muito mais no futuro do que no agora. E por que isso? Porque o agora é como se o agora estivesse insuportável. Tá muito difícil de viver agora. E eu não quero enfrentar o agora. Eu não consigo olhar para o que está acontecendo agora. Então, a minha mente está no futuro. Só que qual é o problema? A pessoa fica no futuro,
né, com a mente no futuro, mas ela está aqui. Então ela não vive nem lá e nem cá. E isso é desesperador. Então a ansiedade é a dificuldade de enfrentar o agora. Porque dói, ou porque a gente não aprendeu, ou porque não ensinaram, ou porque a gente não sabe lidar, ou porque é imediatista, ou porque a gente não tem controle sobre o agora, ou porque a gente quer ter controle de tudo. Então, assim, o que acontece? Então eu preciso voltar a minha mente aqui. Já vou falar da enxaqueca, tá? Já vou chegar lá. Então, vocês estão conseguindo entender, gente? Pode me fazendo perguntas aqui. Eu não vou conseguir falar de todas as doenças, nem de todas as caixinhas. Mas eu quero que vocês correlacionem a doença ao momento e a dinâmica de vida de vocês, tá? Porque nada é por acaso. O corpo, ele fala. Então, o que eu posso fazer na questão da ansiedade? Focar no agora. O que eu posso resolver agora? O que eu consigo resolver agora? O que eu gostaria, mas não sei, preciso de ajuda para resolver agora, né? Então, assim, é um trabalho, porque a gente vai falar aqui também da depressão, que a depressão, ela é o contrário. A depressão, a gente está no passado. A ansiedade, a gente está no futuro. A depressão, eu estou no passado. E aí, eu também não estou agora. Só que a depressão, ela ainda tem um agravante, né? Eu estou no passado, eu tenho raiva, e a raiva provavelmente é de alguém muito querido do meu sistema, mas eu tenho a raiva pela dinâmica da situação e não em si da pessoa, e eu me culpo por sentir raiva. E aí eu estou preso no passado. E a ansiedade é futuro, então eu não consigo estar aqui no presente. Então as duas dinâmicas o que eu verdadeiramente tenho agora e o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, né? Então é isso. Arritmia. O que é arritmia? O que é arritmia? Vamos pensar assim, os batimentos cardíacos, né? É a perda do ritmo, é exatamente isso. E aí são pessoas que normalmente elas são muito mentais, são pessoas que elas pensam muito com o mental. E aí vem o coração e dá um chacoalhão e fala assim, aqui, presta atenção nisso. Tem uma emoção aqui que você precisa olhar. Então o coração ele está dizendo assim, olha para mim que tem algo aqui que não está batendo direito. Então é voltar para o emocional. O que acontece muito, né? Vamos dizer assim, as pessoas hoje, no modo geral, a gente está muito acelerado. É trabalho, é resolver, é fugir das dores, é fugir dos problemas, é fugir de olhar para a nossa realidade, é fugir de olhar para a nossa visão sistêmica. Às vezes o meu sistêmica, a minha dinâmica sistêmica dói muito, né? Eu vou dizer para vocês assim que 90% das famílias são disfuncionais. E nós somos o que somos por conta das famílias disfuncionais, está tudo bem. Se também tiver famílias totalmente muito certinha, não vai desenvolver filhos bons, porque eles estão dentro de um padrão que não existe. Então, a disfunção do nosso sistema faz parte do nosso desenvolvimento. Então, aqui é para que a gente possa olhar por uma outra perspectiva com tudo que acontece, tá? Então, a arritmia é fora do ritmo. Bronquite. O que é bronquite na visão sistêmica e na psicossomática? É a falta de ar. Então, às vezes, aqui se confunde muito, dizer assim, a pessoa não consegue inspirar, mas na verdade, acontece muito com criança, né? Mas existe adulto com bronquite. Está relacionado, a gente está muito tô cheio. E essa dinâmica acontece muito entre mãe e filho. São mães muito protetoras, elas são mães sufocadoras, né? Então a criança, ela precisa se esvaziar dessa mãe. Você quer ver uma dinâmica que acontece muito legal? Quando eu atendo crianças com bronquite, eu falo assim, mãe, leva a criança para natação. Enquanto a criança tá lá nadando, a mãe tá lá fora, a mãe dá um espaço para essa criança, né? Então aqui a função da mãe tá exagerada, é muita superproteção, então é excesso, é sufoco. Então, na fase adulta, vocês vão ver, eu tenho vários clientes com bronquite, normalmente eles moram em casa ainda, eles ainda têm uma dinâmica que a mãe controla, dita as regras, fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque fez, porque não fez, né? Então, vem de uma dinâmica de mães muito sufocadoras.
Então aqui o convite para as mães, né? Existe um equilíbrio entre dar e receber, um equilíbrio entre o amor. Ei, tudo bem? Eu parei a falar aqui, tem uma galera que chegou e tá me dando boa noite e eu nem tchum, né? Muito bem-vindo todo mundo aqui, tá? Pode fazer perguntas, eu vou tentar responder todo mundo aqui. E se a gente não conseguir falar todas as dinâmicas de doenças nessa live, a gente faz outra, tá bom? Então, vocês entenderam bronquite? Tô cheia, tá? Tem sufoco, tem muito peso aqui, né? Então, mães, cuidado com isso, né? Câncer. O que é o câncer? Aqui eu não vou falar, eu vou falar do modo geral, todos os tipos de câncer, tá? Eu não vou falar, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ossos, não. Vou falar câncer, porque cada câncer ainda tem a sua dinâmica, tá? Vou até dar um exemplo de uns aqui, mas enfim. Então, o que é o câncer? É quando a pessoa, ela tá invadida pelos problemas dos outros. Ela pega o problema dos outros e toma aquele problema para ela, né? Em geral, essa dinâmica é a pessoa que precisa esvaziar. Ela tá muito cheia. E essa pessoa, ela precisa aprender a falar não, porque ela perdeu um pouco a identidade, né? Inclusive, precisa aprender a dizer não para as pessoas que a gente ama. Então, são pessoas que tomam a dor dos outros, que pegam o problema dos outros, que estão cheias com o problema dos outros, que têm dificuldade de dizer não e ainda, às vezes ainda elas lamentam, né? Porque, olha, eu tô carregando o seu problema e você não vê, ó céus, cuide de mim. Então é uma dinâmica do corpo dizer assim, também preciso de ajuda, também preciso de cuidado. E normalmente também são pessoas que têm muita dificuldade de pedir ajuda, porque como elas carregam o problema dela e os problemas dos outros, problema para elas são sinônimo de fraqueza, né? Então ela se compadece de todo mundo. Então elas têm muita dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de aceitar ajuda. Então elas vão se autodestruindo aos poucos, né? Sejam todos bem-vindos aqui, a Marlice. Ei, prima, tudo bem com você? Que delícia você aqui. Bacana. Então, vocês entenderam o câncer? Agora vamos entender aqui câncer de mama. O que mama representa, né? Mama, vida, é fluxo, é leite, é alimento, né? Aí, normalmente, mulheres que os filhos vão embora, que ela amamentou, cuidou daquele filho uma vida inteira e de repente o filho foi embora. Pronto, agora não tenho mais quem dar leite, não tenho quem mais sustentar aqui. Então eu vou desenvolver nódulos, né? Eu preciso ainda produzir, eu não produzo mais leite, então eu vou produzir nódulos, né? E eu vou produzir um câncer aqui. Então a mama está relacionado. Então aí a gente vai ver assim, lado direito, lado esquerdo, aí a gente vai entrar em outros assuntos aqui. Mas ó, tudo tem um porquê, né? Câncer de garganta, dificuldade, né, de falar, então assim, sufoco e assim por diante. Foram muitas perguntas aqui, tá? Candidíase. Olha, essa é para as mulheres, tá? Aqui eu vou falar mais da candidíase em relação à genitália mesmo, porque existe candidíase de estômago, existe várias outras formas de candidíase, né? Mas eu vou falar mais da genitália, né? Ela está relacionada à castração da sexualidade, né? É como se a sexualidade em si, ela fosse suja. A pessoa tem culpa, é feio, é errado, eu não posso sentir prazer, né? Não foi autorizado a mulher sentir prazer, né? Não foi autorizado essa mulher seguir para a vida. Não foi autorizado, né, essa mulher ter prazer. Porque quando a gente fala da sexualidade, quando nós entramos ali na adolescência, que a gente começa a desenvolver, né, vamos falar aqui agora da sexualidade mesmo. A gente deixar o pai e a mãe para ir para o casamento, para ir para reprodução, enfim, né? É literalmente aprender. É uma ruptura entre você ir para a vida, você crescer, você virar mulher, você virar homem, né? E deixar a criança ali. E aí, quando isso foi muito castrado, muito punido, é sujo, não pode, todas essas coisas que a gente traz aí, cultural, então a mulher começa a desenvolver a candidíase, porque como que agora pode, né? Então, assim, tá muito relacionado a esse feminino,
mudar a visão sobre o que é o sexo, né? O que é o prazer, enfim, né? Então, autorizar. Isso também vale para os homens, tá? Mas normalmente é a mulher que traz mais esse conflito de não ser autorizada a sentir prazer. Porque dentro da nossa cultura tá muito assim, a gente casa para ter filhos, para suprir a necessidade do homem. Não foi ensinado que a gente pode sim sentir prazer, né? Então, tá ligado muito a essa questão aí da castração mesmo, né? E a obesidade? O que é a obesidade? A obesidade, ela tá relacionada à primeira nutrição. Então, lá na infância, mãe, né? Qual é o vínculo? Uma mãe dá o peito, olha, tem a nutrição materna mesmo, do leite, e tem a nutrição do contato, né? Quando a mãe olha para o bebê, aquele carinho, aquele cuidado, a forma que a mãe passa segurança para essa criança, está relacionado àquele movimento. Então, quando a função da mãe não acontece, ela fica um vazio. Então, ela sai na vida preenchendo esse vazio. E normalmente é com alimento, né? Mas pode ser, aqui a gente tá falando da obesidade, mas a gente já falou do alcoolismo, então tem várias doenças que, se a gente for procurar a raiz, pode ser a mesma, né? Então ela vai buscar na vida preencher esse vazio de mãe, preencher esse vazio. E quando é o contrário, por exemplo, assim, a mãe come, você tem que comer. Ah, come mais um pouquinho. Não, mas você tem que comer, que a gente tem também a outra cultura que tem que comer, tem que ficar fortinho, tem que isso. Então, às vezes a criança já não quer mais, mas ela não sabe dizer não, porque a forma que ela reconhece o amor de mãe é assim, ó, come. Então, quando ela tá em falta dessa mãe, ela sai comer. Ela vai comer, porque ela vai preencher o vazio da falta ou do excesso, né? Vocês entenderam isso? Ó, eu tenho a falta por eu não ter a conexão, ou se eu tenho uma falta da mãe, então o meu psique lembra da mãe me dando alimento. Então eu vou comer para que eu tenha essa lembrança do que foi essa infância aí da mãe, né? Dando comida. Então, normalmente está relacionado àquela nossa primeira infância, dinâmica de mãe e filho, né? Então, o amor que a mãe está dando, às vezes, ali, né? E essa criança, às vezes, não está conseguindo engolir, mas ela tem dificuldade. Normalmente, também, são crianças que têm dificuldade de dizer não na fase adulta. Isso, muitas vezes a criança também é vista como doente, né? Quando muito magra. Eu mesma, na minha infância, meu Deus, que vocês imaginar que eu tomei de biotônico, de não sei o que, de xaropada, de ovo de codorna, aí, porque era muito magra, né? Nossa, tadinha, doente, né? Então, tem muita correlação com essa nossa fase oral, os nossos comportamentos, né? Então, a comida para ficar mais bonita, é isso aí, Marli. Depois a gente fica desse tamanho, né? E aí fica a vida inteira brigando com a balança ou tomando medicamento, enfim. Então é importante a gente entender essa dinâmica. E essa falta dessa função de mãe, ela talvez nunca vai ser suprida. Então, sempre pense, quando eu entendo a dinâmica, quando eu entendo a simbologia, eu tenho a oportunidade de mudar o comportamento, né? As dependências em gerais, né? Aqui eu vou falar dependência de álcool, químico, finança, emocional, né? Então essa codependência, o que é isso, né? Então essa codependência, vamos voltar de novo lá para a primeira infância, para que tenha, né, existe uma dinâmica de um dependente e um codependente. Então as mães, que elas são muito sufocadoras também, elas criam os filhinhos, né? Então meu filhinho, meu coitadinho, ele não consegue, são muito protetoras. E aí na fase adulta, ela vai encontrar pessoas e situações para que ela tenha uma nutrição tóxica, porque foi o que ela aprendeu. Então ela não consegue ir para a vida, ela não consegue ser dependente, porque ela gerou uma codependência de algo. Então ela fica codependente aí da química, das finanças, enfim, né? Então existe uma correlação codependente. Então ela vai buscar algo para ser codependente. Mas isso está relacionado à função da mãe, como que a mãe cuidou e criou ali, como que a mãe sufocou. Aqui eu tô falando muito mais de mãe do que de pai, porque vocês vão entender daqui a pouco qual é a função do pai, né? Mas a mãe, ela tem uma função
muito especial, né? A função de mãe, a primeira infância é nutrir, é da segurança, é da força, né? E tudo que a mãe trouxe aí durante a gravidez também está relacionado ao pai, mas enfim, né? Então aqui é mais só pra gente entender. A depressão, eu já falei pra vocês, né? Que a depressão, ela tá relacionada a gente olhar pro passado, né? Vamos falar então aqui sobre a endometriose. E aí depois eu já vou falar da enxaqueca, porque a gente vai fazer uma correlação entre uma coisa e outra. O que é endometriose, né? É a não aceitação do feminino. Vamos pensar na questão aqui, não é do sexo, aqui não é a sexualidade. Lembra que eu falei lá feminino, masculino, ânimo, ânima, né? A função que é isso dentro da gente, a função feminino e a função masculina, para a gente ter esse equilíbrio. Então é a castração. Hoje no nosso sistema, de novo, eu vou falar disso, né? Tá muito relacionado a... Porque o que é o endométrio, né? O que é o tecido endométrio? Ele é o tecido que vai nutrir o bebê. Então, se eu tenho um problema lá na minha primeira infância, de novo, uma correlação com mãe, ou a visão de o que é ter filho, a visão de nutrição, né? O conflito de ter filho ou não ter filho, né? Não querer ter filho, normalmente são mulheres muito, eu falo assim, uma visão, elas têm característica muito yang, muito masculina, são mulheres que ela vai pra vida, que ela tipo assim, faca na caveira, no casamento ela é o masculino da casa, então assim, ela não vai ter tempo para procriar, ela não vai querer, ela vai entender que aquilo atrapalha a vida dela, ela vai... Então a dinâmica entre ter filho e liberdade ali é uma coisa muito complexa. Então você vai ver que hoje muitas mulheres, elas estão com problema para engravidar, então por conta da endometriose, então tá em conflito em ser mãe, em conflito em nutrir, às vezes não teve uma boa nutrição de mãe, então eu não sei como ter filho, eu não sei como ser mãe, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre o que é esse feminino desequilibrado, o que é esse masculino desequilibrado, né? Você pode escolher, de repente, não ter filho, né? Mas mesmo assim não ter um feminino desequilibrado. Então, há essa correlação entre o feminino e o masculino. A função, tá? Não é o sexo, pelo amor de Deus, aqui. Função, o masculino e o feminino. Então, vou dar um outro exemplo meu aqui. Eu sou uma pessoa que tive problema seríssimo com endometriose, que hoje eu tive que fazer uma esterectomia total, a ponto da endometriose quase me sucumbir, né? De ter em quase todos os órgãos. Então, a minha dinâmica é muito visão masculina. Eu penso como homem, eu faço como homem, sabe? É muito assim, tem uma autoridade. Aqui eu tô falando de novo, função, tá? Na dinâmica de casamento, muitas vezes, o meu esposo, ele consegue ter mais a função feminina do que eu. Ele é mais carinhoso, mais amoroso, mais cuidadoso, né? Eu tenho, assim, uma visão mais robusta. Então, assim, eu preciso equilibrar isso com ele e equilibrar isso comigo. Então, a endometriose está mais relacionada a isso. A visão de como que é nutrir, o que é ser mãe, o que é... também está relacionado, né? Igual eu falei lá na primeira infância. E aí vem a enxaqueca. A enxaqueca, eu quero que vocês associem. A enxaqueca também está relacionado à sexualidade. Como assim, né? Então vamos pensar assim, quando a energia, agora que é do sexo mesmo, a energia do ato, a energia do sexo, quando a pessoa tem muita culpa, não tem o prazer, não aprendeu o teu prazer, tem a punição pelo prazer, né? Então ela reprime essa energia, pum, ela vai explodir na cabeça de alguma forma. Então lá no tempo de Freud, né, eles, como é que ele falava? Tinha um outro nome para a doença, eu vou lembrar aqui, gente, que daqui a pouquinho eu lembro. Que as mulheres tinham por conta dessa prisão, por conta dessa questão da sexualidade, né? E aí, dentro da... Gente, fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. Aí a enxaqueca, ela tá relacionada a isso. Então, eles só mudou o nome, né? Então, daquele comportamento
para a enxaqueca. Então está relacionado, não é castidade, Marli. As mulheres tinham muito isso, daí eles internavam as mulheres, ai meu Deus, fugiu o nome, elas tinham histeria. Então as mulheres histéricas, né, e ela era uma doença mesmo. Eles internavam as mulheres com histeria, como hoje internado com Covid, com questões assim. E aí eles foram descobrir que estava muito relacionado a essa castidade, né, essa questão da prisão aí, da punição em relação ao sexo. E quando eles entenderam que a histeria estava relacionada à questão do sexo, então eles mudaram a forma de ver isso, mas veio a enxaqueca. E a enxaqueca está diretamente relacionado a isso, a essa energia sexual reprimida, né? Então a pessoa sente muita culpa, muito bloqueio, dificuldade, né, de sentir o prazer, né? Então aqui tem que quebrar crença, tem que quebrar paradigmas, tem que quebrar conceitos, né? Porque está muito relacionado a isso. E aí é muita coisa envolvida em relação à questão da sexualidade aqui. Mas a enxaqueca está diretamente relacionada à punição. Então começa a observar. Eu falo por mim, quando a cliente chega no consultório e ela fala para mim, eu tenho enxaqueca, eu pergunto, como é que tá a sua vida sexual? Como é que tá com o seu marido? Ah, Lori, mas eu não sou casada. E eu não tenho namorado. Ok, você não se masturba, você não conhece seu corpo, você não tem uma válvula de escape aqui, né, que possa ajudar essa energia a ser fluida. Então, assim, a visão, né, então tá reprimido ali. Então, são coisas que a gente precisa alinhar. Claro que tem N outros fatores aqui por trás, mas basicamente é isso que acontece. Assim como a histeria era, né, antigamente. Hoje não se fala mais disso, né? Outra que me perguntaram aqui foi sobre a epilepsia. A epilepsia, gente, está mais relacionado à visão sistêmica, tá? Dentro da visão sistêmica da constelação familiares. Ela está relacionada à morte e normalmente assuntos velados e segredos de família. Então, assim, antigamente, quando tinha uma pessoa com epilepsia, eles escondiam aquela pessoa, né? Ela não podia casar, ela não podia estudar, ela não podia, né? Porque era uma doença, assim, né? Então, e aí a epilepsia, ela é um surto, né? Ela quase morre ali para dizer assim, me vejam. Então, há uma identificação com suicídios, assassinatos, abortos, com mortes, né? Em relação ao sistema familiar e muitas vezes assunto que não é falado, que não é assuntos velados, né? Então, são pessoas que precisam ser incluídas novamente no sistema. Então, aqui eu trago a visão sistêmica perante a epilepsia, né? E agora aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a escoliose, lordose e cifose. Quando a gente entender essa dinâmica aqui, vocês vão entender tanta coisa na vida de vocês. Porque o que é a coluna? A coluna é o nosso suporte, certo? É a nossa estrutura. A estrutura que vem de pai e que vem de mãe. Então a estrutura, ela está relacionada à mãe. O movimento, a parte muscular, o fluido, está relacionado ao pai. Então a mãe, estrutura, amor, o pai, vida, movimento, o pai ensina, o pai, né, ele ensina o filho para o mundo, ganha dinheiro. Aqui eu também estou trazendo mais uma visão sistêmica. Então a criança que ela carrega muito peso dos conflitos emocionais, os conflitos que tem em casa, é meio que o peso, meio que ela vai achatando assim, né? Então ela vai desenvolver ali uma lordose, uma escoliose, uma cifose. Então a criança que ela carrega ali eu vou carregar a dor da minha mãe, eu sou responsável pela minha mãe ser feliz, pelo meu pai ser feliz, né? Eles carregam a felicidade, eles se sentem responsáveis. Então, ou muito conflito mesmo, sabe? O conflito da dinâmica de casa mesmo, sabe? Essas coisas que a gente vê mesmo em casa, né? Nas disfunções familiares. Então, são crianças, porque a gente observa que hoje tem muita criança com lordose, escoliose, cifose. Quando eu trago para também a psicossomática do corpo, essa região aqui está relacionada à raiva. Vocês observam uma criança, quando ela vai se fechando, né?
Ó, o que acontece aqui? Então ela carrega o mundo nas costas e ela se fechou para o mundo. Então essa região é a região da raiva. Nessa região aqui a gente tem também o chakra coronário, que é o chakra do amor, né? Que é o chakra para a vida. Nós temos o timo aqui no meio também, que está relacionado a isso. Então a pessoa vai angustiando, o timo vai diminuindo, né? A raiva vai... Então o músculo vai atrofiando. Então, lembra que eu falei para você, quem assistiu aqui a outra live, se não vocês assistam a outra live, que as emoções, elas geram uma ruptura na musculatura e o músculo atrofia, por isso que a gente tem essa informação no corpo. Então, ó, raiva, vai, né, movimentando a coluna, então vai achatando. Então, lembre, mãe, osso, osso. Então, todas as doenças ósseas estão relacionadas à função e a estrutura de mãe. Todas as doenças musculares, né, o movimento da vida, pai. Então quem vem primeiro, né? Quem vem primeiro, né? A mãe ali, a estrutura. Eu preciso ter estrutura para ter o movimento primeiro, né? Então a criança, ela não suporta muitas vezes essa pressão. E aí vira adulto com essa dor ali, né? Com todo esse movimento. Então quando eu começo a alinhar porque daí eu continuo na fase adulta carregando problemas, resolvendo problemas lá do meu sistema familiar, de outras pessoas. Eu me sinto responsável pelas coisas da vida. Eu meio que perco a identidade. A gente perde a identidade, né? Pessoas que têm problema com isso, ela perde a identidade porque ela perdeu a estrutura. Ela não vive a vida dela. Ela vive em função de carregar a dor e os problemas dos outros. Então, ó, doença óssea, estrutura, coluna, estrutura, mãe, movimento, pai. Então comece a observar o que está acontecendo com vocês, né? Onde que eu tenho dor? Qual parte dos meus ossos dói? O joelho. O joelho está relacionado a dificuldade, né? De ser, vamos dizer assim, pessoas que são muito duras, que elas não são tão humildes, não se ajoelham para a vida, assim. Tem muito medo de perda, né? Então são pessoas mais rígidas. Né? Dores nas articulações, joelhos, cotovelos, né? Medo de perda, cada osso tem a sua função, mas eu quero que vocês pensem nisso: estrutura, osso, mãe, é a nossa primeira base, movimento, pai. Então, aí vocês falam assim, igual eu já atendi crianças que nascem e bem pequenininha, a gente já vê que tem problema com escoliose, com lordose, com cifose, né? Aí se pensa só, tem que pensar o conflito que essa mãe teve durante a gravidez, o que essa mãe trouxe, o que essa mãe viveu durante a gravidez, que essa criança já nasceu com raiva, ela já nasceu com raiva do sistema, ela já nasceu com a responsabilidade de suprir uma emoção, uma dor da mãe, uma necessidade, né, de carregar o peso dessa família, né? Então tá muito relacionado a isso. E aí, gente, se a gente não entende essas dinâmicas, você pode ir pra academia, você pode fazer exercício, você pode fazer RPG, você pode fazer o caramba 4 que você vai voltar. Então, comece a observar as doenças de repetição, problemas de enxaqueca, como a gente falou, as inflamações, né? As inflamações, as ites, as rinites, as bursites, todas as ites. Então, tudo tem um porquê e um pra quê, né? Então, comece a observar. E a partir de hoje eu gostaria que vocês olhassem assim, antes de procurar o médico, né, antes de vocês saírem correndo para tomar o medicamento para enxaqueca, para uma dor, o que isso está querendo me dizer? O que eu vou aprender com isso? O que meu corpo está expressando? Por que eu estou com essa dor? Né? Por que eu estou me sentindo desse jeito? E aí você vai começar a observar. Isso está relacionado à forma que eu me comporto hoje. Comecem a esmiuçar, a gente precisa aprender a ser um pouco mais íntimo com as nossas emoções, né? Não tem problema a gente sentir. Então comece a observar, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou com raiva dessa pessoa? Por que eu me projeto na vida dessa forma? Por que eu me coloco nessa posição? Por que eu tenho dificuldade de dizer não? Por que eu carrego o problema do outro? Então nós estamos na situação que a gente está, todos nós aqui, com as doenças e comportamentos, porque consciente ou inconsciente a gente traz isso e cocria isso. E eu só consigo mudar esse padrão quando eu entendo. Eu entendo que eu estou com uma dor porque eu tenho essa dificuldade de dizer não.
Eu entendo que a minha estrutura fala que eu perdi a minha identidade. E aí eu tenho problema com baixa autoestima, e aí eu quero que minha mãe, ou que meus amigos, ou que meu marido vai suprir isso, e aí eu faço coisas. Vocês entendem que uma coisa vai puxando a outra? Então, basicamente, a gente precisa olhar para o nosso sistema familiar, para a história que eu trago, para a bagagem que eu trago, para que aí eu possa começar a dessensibilizar tudo isso. Então, hoje, gente, as doenças que eu trouxe para vocês foram essas. Eu vou fazer mais live, tem mais aqui, tem muitos mais. Depois, vocês, né, quando eu colocar as caixinhas lá, eu quero que vocês continuem me perguntando, né, sobre quais vocês querem trazer. Mas eu quero que vocês entendam assim, ó. Eu posso ter enxaqueca e você pode ter enxaqueca, mas a minha história, a minha bagagem, a simbologia que eu trago, às vezes é um pouquinho diferente. Às vezes a enxaqueca e a candidíase é a mesma raiz, mas por que você enxaqueca e eu enxaqueca e você candidíase, entende? Então tá muito relacionado como que eu me posiciono em relação a essa bagagem que eu trago. E aí tem muita coisa envolvida aqui, tá, gente? Tem muita, mas é muita coisa mesmo. E aí eu queria convidar vocês, né, porque por que eu tô trazendo essas lives com essas dinâmicas? Porque eu tenho um trabalho que se chama Reprograme-se, que é um processo de imersão, que é onde a gente trabalha uma forma, pensa que todas essas somatização, ela fica ancorada no nosso músculo, nos nossos órgãos, em forma de energia de alta intensidade. A mente capta isso, porque está aqui nas nossas células, e a gente reproduz. Então, se eu não dessensibilizar essa bagagem, se eu não tiver a mesma energia de alta intensidade para dessensibilizar, eu vou continuar reproduzindo isso. Por mais que eu entenda que a enxaqueca está relacionada à sexualidade, que a depressão está relacionada a eu olhar para o passado, que todas essas dinâmicas que eu trouxe aqui, por mais que eu entenda isso, se eu não dessensibilizar, se eu não... Imagine mesmo, nós somos um biocomputador, está tudo registrado aqui. Nosso corpo continua reproduzindo isso. Então, nesse trabalho de imersão, que vai ser realizado dia 18, 19 e 20 de março, na Pousada Thomas, eu trago mais de 20 dinâmicas, 20 técnicas, que vem desde a respiração holotrópica, desde a biocinesiologia, biodança, enfim, que a gente ativa essa bagagem que foi ativada lá na hora da fecundação, que você traz do seu pai, que traz da sua mãe, que traz da memória coletiva, e mais o que você, né, co-criou, mais o que, como você ancorou em relação a tudo isso, e a gente dessensibiliza isso do corpo e ressignifica com uma nova informação. Então, gente, eu já vi milagres acontecer no Reprograme-se, eu já vi milagres acontecer nesse processo de imersão, pessoas que se curaram de doenças, sérias, sabe, como um câncer, igual eu, com endometriose, com cistos no ovário, com doença autoimune. Hoje eu não tomo medicamento nenhum, eu tomo suplementação, que foram doenças construídas pela bagagem da minha história. Então eu sou a prova viva de que nós sim conseguimos mudar um padrão fisiológico, um padrão comportamental, um padrão emocional, uma bagagem, se a gente consegue dessensibilizar essa do corpo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai mais precisar do medicamento, do médico, não é isso. A gente precisa ajudar os médicos a nos ajudarem. Né? Hoje, a gente tem mais de 8.000 doenças. Imagine quanta simbologia, quanta história que a gente traz, eles não vão conseguir dar conta. Então é meio que a gente trazer para uma autorresponsabilidade, começar a se conhecer isso. Como eu falei lá no início da live, não ensinaram a gente ter essa autoavaliação, né, do que eu realmente, qual a minha responsabilidade perante isso, né? Então, delegar a responsabilidade para os outros o tempo todo, né? Então, assim, qual é a dinâmica de vida que eu trago, qual é a dinâmica do meu corpo e como que eu posso ajustar isso. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que é o Reprograme-se, um pouquinho do que a gente trabalha lá, como que, né, existem várias ferramentas que não tem como eu trazer aqui para vocês as ferramentas, né, que a gente trabalha, que para poder dessensibilizar todas essas informações. Mas sim, é possível. Nosso corpo, ele é uma biomáquina, ele é um biocomputador, ele foi programado para se auto-regenerar, para se auto-curar o tempo todo, e nós precisamos tomar força nisso, porque nós podemos mudar a nossa vida. Eu trouxe aqui também alguns livros que algumas pessoas me pediram quais foram os livros, né, que traz um pouquinho disso. Tem todos os livros do Bert, né, que está relacionado a
a visão sistêmica. Tem esse aqui que é a Biologia da Crença, esse livro aqui é maravilhoso, do Bruce, esse livro. Doença como um caminho, eu sei que vocês estão enxergando ao contrário aí, mas doença como um caminho. Você pode curar a sua vida, da Lois. A Lois morreu com 90 anos, ela teve 2 ou 3 cânceres, a história de vida dela é linda, né? E ela se trabalhava com abordagem consciente, dessensibilizando toda essa informação, trabalhava o auto-perdão, o amor próprio. Basicamente aqui, gente, é a gente olhar para dentro, a gente se autocuidar, né? Foi esse que eu falei todos. Foram os 4 que eu trouxe aqui. E o outro eu falei lá no início, mas deixa eu pegar aqui que eu já esqueci o nome dele. O Código Divino da Vida, que é um geneticista que escreveu, que eu não sei o nome dele, mas procurem no Google que vocês vão achar. Que também fala sobre a hereditariedade, né? Como que nós podemos sim mudar e curar doenças que se dizem hereditárias, né? Então, se você não sabe como, porque não foi te ensinado, assim como não foi para mim, assim, né? Então, assim, a minha obrigação aqui é trazer a vocês essas informações, que existe sim possibilidade da gente mudar a nossa vida a partir do momento que a gente se responsabiliza e faz esse trabalho, essa dinâmica de olhar para dentro, de cuidar, de transformar com um pouco mais de amor, mais cuidado, mais empatia, entendendo, entendendo, quebrando crença, quebrando paradigma, porque só 7% do que você vive é seu. O resto é uma repetição da história, vamos dizer assim, é a bagagem que a gente traz do nosso sistema como um todo. Então eu quero convidar vocês, para quem quiser participar, a gente tem vagas, as vagas são limitadas, dia 18, 19 e 20 de março, na Pousada Thomas, vai ser aqui em Marechal, e o trabalho ele é todo voltado para a reprogramação da nossa saúde, do nosso emocional, do nosso espiritual, das nossas crenças, né? Eu vou falar muito sobre dinheiro, sobre financeiro, por quê? Porque o dinheiro, o financeiro está totalmente relacionado à libido, a prazer, à vida, né? Então está totalmente relacionado a isso. Então quando eu começo a mudar, ontem eu até fiz um Reels falando assim, né? Que a riqueza e a pobreza é um estado de espírito e não uma condição. Então se eu não fazer esse trabalho de mudar a minha mente, né? De o que é prazer, talvez seja uma riqueza. O que é saúde para você pode ser também uma riqueza, né? Então assim, se eu não mudar essa visão, como que eu vou ser rico, próspero e abundante, ter dinheiro, se eu tô todo ferrado? Se eu não consigo nem olhar para o meu sistema, se eu não consigo nem perdoar, nem me perdoar, nem ter amor próprio. Então assim, o convite é esse, o convite é para que a gente consiga mudar a nossa visão, mudar a nossa crença, mudar nossos paradigmas, ter uma vida mais plena, mais dinâmica, mais leve, né? E que a gente possa alinhar isso em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente precisa buscar, eu convido vocês a serem buscadores de transformação, buscar mudar a vida de vocês. Então eu vou deixar depois aqui o link para quem quiser entrar lá na página do Reprograme-se. Também pode chamar a gente no direct, se quiser mais informações, a gente passa informações, eu explico para vocês o que acontece. São 3 dias, são 2 dias e 1 noite, e vai ser terapia de alto impacto, porque precisa dessensibilizar a informação que está no corpo e é uma informação que foi ancorada e tem muito impacto na nossa vida. Então eu preciso da mesma energia para dessensibilizar isso. E aí vocês vão ver milagres acontecer na vida de vocês. Então quando eu falo milagres é em todas as áreas da sua vida. Então de acordo com o que cada um conseguir, né, trazer aí para o movimento, se predispor a se transformar, milagres acontecem. Eu posso dizer para vocês que eu sou um milagre. Hoje eu estou aqui porque em algum momento alguém também trouxe essa ferramenta para mim e conseguiu me ajudar. E eu consegui me curar, né, de 3, 4 doenças aí incuráveis, vamos dizer assim, porque eu mudei um programa interno. E assim, foi um grande e extenso trabalho, mas que ele é compensador. Então eu quero agradecer vocês por estarem comigo, gente. A gente ficou 1 hora aqui
falando de muita coisa boa, né? Vocês podem também, vou colocar uma caixinha de sugestão de assuntos que vocês querem saber, para que a gente possa falar, né? Para que a gente leve essa informação para as pessoas, para a gente sair da ignorância do não saber. Então, gratidão a todos que estiveram aqui comigo, que, né, tiveram esse carinho aqui de estar aqui comigo nesse movimento, de levar essa informação. E até uma próxima, então. Um beijo para vocês.